descanso. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras, só as mulheres. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Os homens, nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Todos nós declaramos a Ele que dependemos. Nós precisamos de ti, Deus. Nós descansamos em ti, Pai. O Senhor sabe, Senhor, a cada um aqui a necessidade, Deus. Tu sabes, Senhor, de cada filho aqui seu que precisa, Deus. Mas mesmo que não merecemos, Pai, o Senhor é fiel, Pai, para cumprir a tua vontade. Que possamos buscar realmente na tua palavra, Deus. E reconhecer que sozinhos, Pai, nada podemos fazer, Deus. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, tudo que eu venho a ser, Deus, e o que vier a ser, vem de ti, Deus. vem de ti, Senhor. Mas Enquanto ansiamos, você está Pai. aí agora, abaixa sua cabeça e traz a lembrança agora de tudo que o Senhor tem feito por você. Cada momento feliz, cada momento triste que você tem passado, e nesse momento saber que o Senhor está com você. Nesse momento, abaixa a sua cabeça, lembra, Senhor, aquele momento onde estava faltando arroz, o feijão, e o Senhor enviou alguém para me entregar. Senhor, aquele momento que estava faltando aquilo, Pai, aquele abraço, aquele conforto, e o Senhor ouviu o meu clamor. Aquele momento em que eu só precisava de uma oração e tinha irmãos ali em pé, orando, clamando a Ti por mim. Lembra, puxa na sua memória aquele momento de livramentos que você nem percebeu no seu dia. Puxa na memória agora aquele momento onde foi tão amado, você foi tão amado que você sentiu o amor de Deus ali através de outros. Puxa nesse momento essa memória e agradeça, louve ao Senhor por causa disso. Agradeça, porque esse amor é sem palavras, realmente não temos palavras. Traga à memória aquilo que te traz paz, traga à memória aquilo que te traz a esperança, traga à memória aquilo que te traz Cristo em tua vida. Traga agora a memória, porque a gente aqui, nós da terra, nós temos que ser gratos. Nós temos que ser gratos por ter a vida. Temos que ser gratos por ter o que comer todos os dias, porque o Senhor nos dá força. Temos que entender, compreender aquilo que Ele tem para a nossa vida, que é muito além do que imaginamos. Oh Deus, obrigada, Pai. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua fidelidade sobre nós. O que somos sem Ti, Senhor, até aquele momento de desespero, de dor. Ali está o Senhor no momento de alegria, no momento onde uma mãe
dar à luz um filho, onde o pai está ali trabalhando, suando para ter o que comer. Ali está o Senhor. Aquele momento, ó Pai, de maior alegria ou de maior tristeza, de maior solidão ou de maior angústia, ali está o Senhor. Até no profundo mar, ali está o Senhor. Ah, Deus, como somos gratos, Senhor. Como somos gratos, Senhor, pela Tua fidelidade e Teu amor. Muito obrigada, Pai. Amém. Amém. Você pode sentar nesse momento, querido. Amém. Amém, irmãos? Bom estarmos aqui juntos para louvarmos a Deus nessa manhã festiva, porque estarmos aqui, termos a chance de louvar a Deus, é também um motivo de festa, um motivo de celebração. E nós, até aqui, ou melhor, até domingo passado, estávamos numa longa jornada, quase 6 meses aí de reflexão, de meditação, de confrontação em cima do livro de Atos, também conhecido como Atos dos Apóstolos. Mas nós finalizamos essa jornada. E aí eu comecei a me perguntar, e agora? Depois de passarmos 6 meses, 28 capítulos, 4 viagens, alguns naufrágios, alguns momentos de encarceramento, o que fazer? E melhor, o que nós, enquanto igreja, temos feito ou faremos com que tudo que ouvimos? E eu comecei a meditar e a refletir sobre isso. E aí há aqueles momentos que a gente pergunta e parece que Deus não responde, parece. Senhor, o que o Senhor quer que eu ministre a tua igreja? O que o Senhor quer que nós pensemos agora? Terminamos essa longa série. E o que o Senhor tem para falar conosco? E aí Deus, Ele dá aquele relance, né, aquele sopro nos nossos ouvidos, e Ele falou comigo sobre desafio. Desafio, ou melhor, desafios. Todos nós passamos por inúmeros desafios. Eu não sei você, mas certamente boa parte de nós que aqui está nessa manhã, está vivendo desafios. Mas eu quero pensar com você, nesse domingo e no próximo, é uma minissérie, vai ser uma série bem curta, em 4 desafios. E o mais interessante acerca de cada um deles, é que os 4 começam com C. Eu não sei se é excesso de criatividade, ou qualquer outro fator, mas 4 desafios, e os 4 começam com C. E eu resolvi chamar essa série então de Desafios dos 4 Cs. E o primeiro C que eu quero pensar com você nessa manhã, é o desafio do C de comunidade. Passamos 28 capítulos, quase 6 meses pensando sobre a igreja primitiva. E nós olhamos para toda aquela história, que é a nossa história enquanto igreja, e nos perguntamos, será que nós aprendemos ou estamos prontos para viver em comunidade? Será que depois de tudo que nós ouvimos, aprendemos, refletimos, será que nós entendemos o que é ser comunidade? E é interessante, é de que por vezes nós, enquanto igreja do Senhor, não entendemos o que é ser comunidade. Mas, por diversas vezes, as pessoas lá fora entendem o que é ser comunidade. E há um grande político que marcou a história do mundo, sobretudo no período ali da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente no Reino Unido, chamado Winston Churchill. E ele foi um grande líder daquela época, foi um grande político, e que de alguma forma colaborou para que a catástrofe daquela Segunda Guerra Mundial não fosse maior. E ele tem uma frase que eu achei brilhante, quando ele diz o seguinte: o maior investimento que uma comunidade pode fazer é dar leite aos seus bebês. Vou repetir. O maior investimento que uma comunidade pode fazer é dar leite aos seus bebês. E quando eu li isso, eu fiquei algumas horas meditando nas implicações de toda essa frase. Porque o que é uma comunidade, senão o exercício do cuidado para o outro? O que é uma comunidade, senão algo que vai para além de mim? Como eu posso dizer que sou ou me importo com a comunidade, se eu não cuido de quem precisa? E aí,
ao meditar um pouco nessa frase, deste grande pensador, eu me lembrei da verdade bíblica. E eu quero convidar você para irmos para o livro, logo após o livro de Atos. Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15. E é aqui que nós vamos pensar nessa manhã, nesse primeiro desafio, desafio dos 4 Cs, o C de comunidade. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 15, verso de número 1. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome, e também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele, e mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos. Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus de esperança encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Palavra de Deus para nós nessa manhã. É muito interessante que nós vivemos um tempo, e não apenas neste momento da história, mas ao longo de toda a história humana, nós vivemos a cultura do individualismo. A cultura onde o eu tem prevalecido em relação ao nós. Mais vale o que eu penso do que a comunidade, do que as pessoas pensam. Mais vale o que eu sinto do que necessariamente o bem-estar da comunidade. E a todo instante nós somos bombardeados de mensagens, de propagandas e até mesmo de músicas que nos levam a tão somente olhar para nós mesmos. E acontece que quando nós paramos para olhar as Sagradas Escrituras, e ao longo de tudo que nós aprendemos, ainda que inconscientemente, ao longo da nossa cultura, parece haver uma contradição. Porque a Bíblia a todo instante fala, olha, considere o seu próximo como alguém superior a você. Ame ao seu inimigo. Olha, se alguém te pedir para caminhar 1 milha, caminhe 2. Se alguém te bater em uma face, dê a outra. E isso parece totalmente contraintuitivo, porque nós aprendemos a todo instante a olhar para nós. Quer ver? Não vou fazer. Hoje a gente está tendo um problema na transmissão, mas logo mais a gravação vai para a internet. Mas tem um banco, que eu não vou fazer propaganda dele, a não ser que ele patrocine a nossa obra, mas que ele é assim, né? Banco fulano de tal, feito para nós? Não, para você. É a cultura da individualidade, a cultura do indivíduo. Tem que ser do seu jeito, tem que ser para você, porque se não for do seu jeito, não for para você, não serve. Se não for como você quer, não serve. E parece que esse problema que nós vivemos hoje, e na verdade não apenas parece, é uma certeza que eu tenho, ele não começou hoje. Inclusive, nós estamos aqui na carta de Paulo aos Romanos, mas eu tenho
total convicção e segurança para dizer para você que este problema da individualidade começa, sabe aonde? Gênesis 3. Quando o homem e a mulher dão ouvido à voz de Satanás, que fala: foi isso que Deus disse para vocês? Olha, esse fruto aqui, que falaram que você não pode comer, ele foi feito para você. Come. Inclusive, na hora que você comer, vai fazer tão bem para você, você vai ser como Deus. Por que você tem que servir se você pode ser servido? É a tradução da passagem segundo o pastor Mateus Mota. E aí você sabe a história. O que Adão e Eva fazem? Ambos desobedecem a Deus. E ali na sequência, você começa a perceber que essa, que até então era uma opção, passa a ser parte da natureza humana, o individualismo. Quando Deus chega e pergunta: o que aconteceu aqui? Qual que é a resposta de Adão? Eu não sei, porque eu estava tranquilo, eu não sei. Inclusive, acho que a culpa é sua, porque foi a mulher que tu me deste, eu nunca pedi nada. O que ele está fazendo? Ele está se esquivando. Não importa se algo pudesse ocorrer, como de fato ocorreu com Eva. O que importa é eu garantir o meu. E aí é interessante que já em Gênesis 4, nós temos o primeiro homicídio da Bíblia. Quando Deus mais uma vez vai pedir contas a Caim, ele responde: por acaso sou eu guardião do meu irmão? Traduzindo para hoje: cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado, não tem nada a ver com o outro. E esse problema que começa em Gênesis se arrasta até hoje. Mas, especificamente nesse texto, o apóstolo Paulo, esse Paulo que nós vimos aqui no final do livro de Atos, ele agora consegue chegar na igreja de Roma. E o que acontece ali é que aquela igreja, ela era constituída não apenas de judeus, ou melhor, boa parte das pessoas que constituíam aquela igreja eram gentios, eram romanos. E você deve lembrar disso porque foi a mensagem de domingo passado pela manhã, ministrada pelo nosso teólogo Raul. Mas Paulo está naquele ambiente, e começa agora uma série de discussões. Pode comer essa carne ou não pode comer? Tem que ser vegetariano, vegano, ou tem que ser carnívoro? Como é que faz? A gente pode fazer uma festa da roça ou não pode fazer a festa da roça? E começa uma série de discussões. Essa da carne, por exemplo, é meio que Cosme e Damião, né? Pode comer o doce ou não pode comer o doce? Porque naquela cultura, a carne era oferecida aos deuses. Mas sobrava e o povo só vendia. E agora, compro ou não compro? Como ou não como? E acontece agora que alguns daquele grupo ou daquela igreja não tem muita paciência para lidar com essas discussões. E aí, confessar um pecado a você. Tem hora que eu também não tenho paciência para lidar com algumas discussões. Porque você fala assim: nossa, o pessoal está discutindo isso. Essa pessoa está presa nessa situação ainda. Tem tanta coisa mais importante. Mas, enquanto eu olhava para esse texto, e eu tenho o hábito de não apenas ler o texto, porque uma coisa importante que nós precisamos recordar, inclusive, é que a Bíblia não foi feita para ser lida. A Bíblia foi feita para ser ouvida. Mas, pastor, é um livro. Sim, aonde as palavras de Deus foram registradas. Mas você deve lembrar que dentro do contexto do Antigo Testamento, como que a palavra era transmitida? Cultura oral. Inclusive, a Bíblia falou o quê? Que a fé vem pelo ouvir. Até hoje, os judeus têm muito sério, sobretudo ali no livro de Deuteronômio, capítulo 6, o que eles chamam de chamar Israel. Ouve, ó Israel. E o problema é que quando a gente apenas lê a Bíblia como quem lê um livro, a gente corre o risco de não ouvir quem está falando com a gente. Mas eu gosto então de não apenas ler, mas eu gosto sobretudo de ouvir a palavra de Deus. Enquanto eu ouvia essas palavras, eu imaginei o apóstolo Paulo literalmente à minha frente. E talvez com um jeito um pouco provocativo, trazendo para nós algumas confrontações. Porque ele começa dizendo: olha, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. E aí Paulo já começa aqui, indo na contramão de tudo.
Porque o que você pensa? Se eu sou mais forte, eu posso fazer mais. Se eu sou mais forte, eu sou melhor. E se eu sou melhor, as pessoas têm que, de alguma forma, me servir, porque eu sou melhor. Pensa num jogo. Eu sou o craque do time. Eu sou a pessoa que faz o gol. Então, todo mundo no time tem que jogar em prol de mim. Porque eu sou o cara que faz o gol. Mas Paulo fala o contrário. Olha, inclusive ele se inclui. Nós, que somos mais fortes, que julgamos ser mais fortes, até porque pensa o seguinte: como que a gente mede a força de um cristão? Tem uma balança para isso? Tem alguma máquina, tipo aquela máquina de brinquedo, né, que você dá um soco e mede a força do seu soco? Então, como é que eu posso comparar se um cristão é mais forte do que outro? O que Paulo está propondo aqui é uma provocação. Ele está justamente não indo naqueles que necessariamente estão causando o problema naquela comunidade, mas ele está indo naqueles que, podendo resolver o problema, não fazem. Ele está aqui trazendo a reflexão de que aqueles que estão apenas olhando para a situação e lamuriando, eles podem fazer algo. Então aqui com uma certa provocação, não vou falar deboche, porque deboche é muito pesado, mas com uma certa provocação, Paulo falou assim: olha, já que nós, que julgamos ser mais fortes, vamos fazer o seguinte: se você é mais forte, automaticamente você consegue carregar mais o quê? Mais peso. Então faz o seguinte: já que você acha que é mais forte, já que você acha que é o santarrão, ou a santarrona, suporta aquele que é mais fraco. Afinal de contas, você não é forte? Não é você o santo ou a santa, a pessoa que sabe tudo? Então por que você não consegue suportar aquele que é mais fraco? E aqui agora Paulo começa a propor esse desafio. Esse é o desafio, um dos desafios de viver em comunidade, entender as diferenças, e não apenas isso, em alguns momentos conviver com elas, tendo a plena consciência de que talvez não mude. Não é desistir do outro, não é desistir da mudança, mas é entender que há circunstâncias, há comportamentos dos quais nós não podemos fazer nada, nós não podemos mudar. E se nós tivéssemos algum tipo de poder sobre qualquer tipo de comportamento, sobretudo do outro, por que tanta dificuldade às vezes em mudar o nosso próprio comportamento? Por que tanta dificuldade às vezes em cumprir o que você mesmo prometeu para você? Este ano eu vou comer menos besteira. Este ano eu vou fazer atividade física. Este ano eu vou ler mais livros. Este ano eu vou tirar mais tempo para descansar. Quantas promessas você fez para você e você não cumpriu? Várias, né? Agora para e pensa. Se você não consegue cumprir a promessa que você faz para você, como que você acha que você é capaz de mudar o outro? E aí o que o Paulo fala então faz o seguinte: você não pode mudar o outro, mas você pode mudar o seu comportamento em relação ao outro. Você pode julgar o outro, você pode ignorar o outro, ou melhor, nessa cultura dos mais jovens aqui, os adolescentes, você pode cancelar o outro. Mas o que Paulo fala é o seguinte: olha, ao invés de ignorar, de julgar, de cancelar, façam o seguinte: suportem. E suportar não é apenas de carregar sobre si, é de dar assistência, é de dar suporte. E ele segue: olha, cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. E aí mais uma vez, Paulo fala o seguinte: olha só, vocês são uma comunidade que ainda não entendeu o que é verdadeiramente ser uma comunidade, porque vocês são apenas uma aglomeração de pessoas. Porque uma comunidade é um ajuntamento de pessoas que partilham algo em comum. Mas vocês são apenas um aglomerado de pessoas que no final está todo mundo no mesmo espaço, mas está todo mundo olhando só para si. Para pensar, não precisa responder. E não tem nada de errado, inclusive, no que eu vou falar. Mas quantas vezes você vem à igreja pensando em receber algo para você, e quantas você vem pensando em receber algo para levar para o outro? Quantas vezes você vem aqui para botar tão somente os seus pedidos, as suas dificuldades diante de Deus, e quantas vezes você vem trazendo as dificuldades e os pedidos dos outros? É disso que Paulo está falando. E ele fala: olha,
Nós, cada um de nós quem? Nós que achamos ou dizemos ser comunidade. Nós que falamos que somos cristãos. O que nós precisamos fazer? Paulo fala, não é o que você precisa. Olha o que diz o texto. E olha o verbo que usa aqui. Não é sobre o que você precisa, é sobre o que você deve. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o quê? Para ficar de bem com ele, né? Para ele gostar muito de mim. É isso? Para eu ter uma reputação de que eu sou uma pessoa, nossa, pastor Mateus é muito bacana, é isso? Não. Olha o que Paulo está falando. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem, ainda que para o bem dele, eu tenha que fazer coisas que eu particularmente acho que não são para o meu bem. Ainda que eu tenha que fazer coisas que particularmente eu não gostaria de fazer. Mas agora, uma vez que eu disse, como o próprio Paulo vai dizer, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, se Cristo vive em mim e eu estou morto para mim, qual vontade deve reinar? Então não existe mais eu quero. Não existe mais eu quero fazer isso, ou eu não quero fazer tal coisa. Para um verdadeiro cristão é, Senhor, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Porque não existe mais eu. Agora é, seja feita a tua vontade. Eu até falo, no sentido, Senhor, eu não gostaria de fazer isso. Eu, por mim, sei lá, pegaria o navio para Jope, não para Nínive. Eu iria para outro lugar. Mas, o que o Senhor quer que faça? E Paulo fala então isso. Paulo nos traz mais uma das etapas do desafio de viver em comunidade. É parar de olhar para si e fazer do bem do outro o nosso propósito. É parar de querer ser agradado e entender que nós temos o dever de agradar. Mas não apenas agradar por agradar. Observa o que o texto, então, no versículo 2 ainda, que Paulo nos diz. A fim de, e essa expressão a fim de é com a finalidade de, com o propósito de, com o objetivo de o que é que está escrito aí na sua Bíblia? Romanos 15, versículo 2, finalzinho. A fim de edificá-lo. Agora, para analisar essa palavra, edificá-lo. Os mais antigos, né, vão lembrar, porque algumas construções, como nós temos hoje, que a gente chama de prédio, antes você chamava de edificação. Tinha até um curso antigo, curso técnico de edificações, ou em edificações. E o que é uma edificação? É aquilo que tem a ver com um edifício. Agora, olha que interessante, Paulo pega uma palavra aqui, e não é por um acaso, ele pega uma palavra do ramo da construção civil, a fim de edificá-lo. Para pensar isso, eu tenho que edificar quem? O meu próximo. Se eu edifico algo, é porque esse algo não está o quê? Pronto. Porque se estivesse pronto, eu não precisaria edificar. Só edifico aquilo que está em construção. Então, olha que interessante. Olha para a pessoa que está no seu lado. Olha aí. No seu lado tem um grande canteiro de obra. A pessoa no seu lado é um grande canteiro de obra. Você quer saber o que é um canteiro de obra? É só você dar uma volta ali, ó. Uma parte ali, eu peço que você não pise na outra parte, tá? Que está caminhando. Mas na outra você pode ir. Obra tem os seus inconvenientes. Fica sujo. As coisas ficam fora do lugar. Você limpa e daqui a pouco suja de novo. O cheiro nem sempre é agradável, tem poeira. Alguém gosta de viver e morar num ambiente que está em obra constantemente? Não, porque incomoda. É desagradável. Mas esse é o desafio da comunidade. É você viver com pessoas que, assim como eu e você, estão como um canteiro de obras, em constante edificação. Entender que essa relação é uma relação que por vezes vai ser incômoda. Porque você vai ter que lidar com o outro que não está preparado, que não está edificado, ou que às vezes, por isso Paulo começa falando nós que somos mais fortes, e que às vezes não estão talvez na mesma fase da obra que nós estamos. Mas isso não quer dizer que talvez, por eu agora não ser um cômodo de 2 quartos, ser talvez um cômodo de 3, que eu esteja preparado, ou que a obra de Deus através de mim e em mim tenha terminado. Todos nós estamos em obra. E todos nós somos chamados para sermos cooperadores
dessa obra que o Espírito Santo realiza na vida do nosso próximo, através de nós. Entende o desafio, então, ou parte do que é esse desafio de viver em comunidade? É lidar com a pessoa que está em construção, e por estar em construção, em alguns momentos aquilo vai te incomodar, ou seja, ela vai errar, ela vai pecar, ela vai te entristecer, e o que você faz? Pego minhas coisas e vou embora, certo? Porque esse lugar não serve para mim. É isso? Bem, veja o que o próprio Paulo então prossegue. Pois, versículo 3, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. A referência de Paulo não é o seguinte: olha gente, vocês precisam fazer como eu estou fazendo. Vocês sabem o que eu já sofri. Eu estou escrevendo essa carta para vocês aqui, mas eu estou preso. Inclusive você é morto, sabe por quê? Porque eu estou me dedicando pelo Evangelho. Porque eu sou um homem de oração. Porque eu sou um exímio conhecedor das Escrituras. É isso que Paulo está falando, irmãos? Agora, tudo isso que eu falei sobre Paulo é mentira? Não. Ele era um homem de oração, ele era um exímio conhecedor das Escrituras, ele se dedicou incansavelmente pela obra do Senhor, mas quando ele tem que falar com a comunidade, ele não se coloca como uma referência, ele não se usa como um padrão, mas para onde ele aponta? Para Deus. E ele fala: olha, pois Cristo, não é só eu, não é sobre mim, é sobre Cristo. Eu não estou cobrando de você aquilo que eu faço necessariamente, eu estou cobrando de você aquilo que Cristo fez por mim e por você. E aí ele fala: olha, pois Cristo não agradou a si próprio. E nós lembramos disso, né? A oração de Jesus no Monte das Oliveiras. O que ele fala? Pai, se possível for, afaste-me esse cálice, mas que seja feita a vontade de Deus. E eu acho essa frase, especificamente nesse contexto que nós estamos refletindo de Jesus, excepcional. Porque em alguns momentos nós questionamos: Senhor, qual que é a sua vontade? O que o Senhor quer? Olha, inclusive esse cálice aqui eu não quero. Mas o que o Senhor quer? E a gente sabe o que Deus queria para o filho dele: a cruz. E aí, nós achamos que algumas vezes o que Deus vai requerer de nós não passa pela cruz, não passa pela entrega, não passa pela renúncia, e nós nos esquecemos que a própria Bíblia diz: aquele que quiser seguir a mim mesmo, negue a si mesmo, aquele que quiser seguir-me, toma a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Tomar a sua cruz. Então houve uma cruz, e há uma cruz a qual nenhum de nós poderia carregar, embora fosse nossa. Mas há uma parte nessa jornada que tem a ver comigo e com você. Há aquilo que Deus já fez, mas há aquilo que Ele requer de nós por aquilo que Ele já fez. E aí, trazendo para os nossos dias, né, contextualizando, não dá para a gente ser uma comunidade de pessoas, pegar agora o jargão da garotada, Nutella, né, o raiz e o Nutella. O crente Nutella é aquele que fica ali melindroso porque o irmão passou, às vezes não falou com ele, não porque ele não viu, está cheio de preocupação, está cheio de coisa na cabeça, ele passou e não falou, já não gosta mais de mim. Olha, inclusive, eu vi, ele me olhou e virou a cara. Como é que você sabe disso? Você perguntou para ele? Não. Por quê? Virou a cara para mim. Mas o crente raiz é aquele crente que está apontado na Bíblia. Porque é nela que nós devemos estar plenamente arraigados. E aí, o que a gente faz? A gente segue lá Mateus 18. Se seu irmão pecar contra você, você faz o quê? Vai no pastor, certo? Marca um horário com a Dani. É isso? Vai até ele, mas isso que a gente faz? E aí, como é que eu falo? Como é que a gente para pensar? Dá para ser comunidade? Ou melhor, uma comunidade verdadeiramente cristã, se nos pequenos princípios cristãos nós ignoramos? Pastor, deixa para lá, que também é outro problema. Tem aquele problema que você chega à conclusão, sem dar ao outro a chance do outro se explicar. Isso é um grande erro.
Mas também tem aquele outro erro, que é ignorar e fingir que nada aconteceu, porque pode ser mesmo que aquele irmão viu você e te ignorou e não quis olhar para você. Pode ser que tenha sido verdade. E aí o que a gente faz? Não, deixa para lá. Deixa isso para lá. Vou criar um problema à toa. Não, irmãos. A comunidade cristã, que antes de ser uma comunidade tão somente, é uma família, precisa criar o espaço para que conversas difíceis ocorram. Mas ninguém gosta de ter conversas difíceis. Porque ter uma conversa difícil é se indispor. E aí eu gosto muito, por exemplo, a gente está em Romanos, mas eu gosto, por exemplo, da carta de Paulo aos Coríntios, que ele já começa lá, estou sabendo aí, pela casa de Chloe, e ele dá um nome, porque ela me contou, e eu falo mesmo, sou baú, vou falar igual o Marcelinho falou lá no nosso podcast, né? Não guardo nem dinheiro, que te dirá segredo. Então, ela me falou, e eu fico imaginando, talvez Chloe lendo aquilo ali, poxa Paulo, eu te contei, mas não era para você contar que eu te contei. Ou, falei mesmo, porque eu fui buscar uma orientação, porque eu já estou falando com vocês aqui, só que vocês não estão me ouvindo, então eu fui apelar aqui para o nosso líder. Mas agora, olha então, como Paulo vai dizer aqui, olha, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre... Para pensar, Paulo está construindo aqui, irmãos, toda uma fala, toda uma narrativa sobre parar de olhar para si, olhar para o outro, para a edificação do outro. E aí parece que do nada, ele fala, Cristo fez isso, inclusive disse, os insultos dos outros cairão. O que tem a ver os insultos com servir o outro? O que tem a ver insultos com a minha dedicação para a edificação do outro? Tudo a ver. Porque o que Paulo está querendo dizer aqui para a gente é o seguinte, olha, está vendo isso que Deus espera de nós? Para que possamos ser verdadeiramente uma comunidade? Parar de olhar para si, olhar para o outro, entender que o outro também está em uma construção, que o outro está sendo edificado, que você tem parte na vida do outro. Você precisa entender também que nesse serviço, você vai trabalhar para o outro, você vai querer a edificação do outro, e pode ser que esse mesmo outro seja quem vai falar mal de você, seja quem vai te insultar. Lembra que Jesus disse? Veio para os seus, mas os seus não, mas ele veio. Ele não deixou de vir porque não seria recebido. Ele não deixou de partilhar a ceia porque sabia que Judas ia trair. Porque apesar de Judas ser Judas e apesar do povo de Israel ter sido daquela forma, Deus era Deus, ele sabia quem ele era. Então, quando eu sei quem eu sou diante de Cristo, o comportamento do outro, a crítica do outro, a falta de compromisso do outro, não muda quem eu sou e aquilo que Deus quer de mim. Pode tornar, sim, a minha missão mais difícil. Pode tornar o meu caminho mais doloroso. Pode tornar o meu caminho não tão alegre. Mas não pode me fazer mudar de caminho. É isso que Paulo está falando a essa comunidade. Ele vai dizer o seguinte, mas, acalmem o coração. Versículo 4. Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E aí, ao mesmo tempo que Paulo fala, olha, ele aponta para o problema, ele aponta para a solução de uma maneira realista, olha, nós precisamos, a solução é servir o outro, mas saibam que, quanto mais você servir, mais você corre o risco de se ferir. 1 Coríntios capítulo 13, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, é paciente, é amoroso, é compassivo, o amor é sofredor. Então o que Paulo está falando, olha, à medida que você escolhe servir, você escolhe sofrer, mas, para que você não se desanime, lembre-se que, versículo 4, pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das o que, irmãos, que está escrito na sua Bíblia? Da pregação do pastor, da escola bíblica dominical, do louvor que você ouve lá na rádio durante a semana inteira. É das Escrituras, meus irmãos. Nós precisamos entender que o fôlego que nós precisamos para continuar na caminhada, não vem de uma palavra tão somente proferida pelo pregador A, B ou C, não vem tão somente de um louvor, mas vem antes de tudo das Escrituras.
E sabe por que muitas vezes nós começamos e não conseguimos continuar? Porque nos falta a busca pelas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, qual dos homens e mulheres você vê que teve uma jornada fácil? Qual deles que você vê de Gênesis a Apocalipse que não passou por dificuldade? Eu olho para Moisés e eu falo assim, gente, e era mais manso, né? Eu acho que eu já teria batido na rocha muito antes dele. Porque o povo ruim, vamos ser sinceros, o povinho difícil de lidar. Não tem nada a ver com a nossa IBNJ, né? O povo de Israel lá tem nada a ver com... Aqui nessa igreja não tem ninguém parecido. A gente não é parecido com aquele povo não, aqui é diferente. Quase o céu. Mas o que ele faz? Ele é o tipo de líder, e é essa esperança. E eu, quando estou falando de Moisés, irmãos, é porque essa escritura é que me inspira a continuar. Porque, sendo bem sério, tem hora que eu falo assim, será que está valendo a pena? Será que é realmente isso que Deus quer para mim? Olha que sol bonito, podia estar na praia. Podia estar em outro lugar. Podia estar fazendo qualquer outra coisa. E por que eu tenho que estar aqui? E aí eu viro para Deus, eu não quero mais. E ele fala assim, mas peraí, qual é a parte do eu quero alguma coisa você acha que ainda tem? E aí eu olho para as Escrituras. E aí quando eu vejo Moisés, com tudo aquilo que o povo fez, e olha, não só o povo, lembre-se quando ele está lá em cima, recebendo as sagradas escrituras, os mandamentos, que também não deixam de ser sagradas escrituras, quem fica na liderança por um tempo? Arão, que é o quê? E aí o que o irmão dele faz? Tudo pior, faz o bezerro ali, encabeça ali a liderança e promove a idolatria ou o adultério do povo de Deus. E quando ele volta, ele vê aquilo e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ele fica furioso. Agora, o mais interessante disso tudo é que quem está encabeçando isso é o irmão. É a pessoa que está juntinho com ele ali, ó. Que sabe quem é ele, porque é sangue, literalmente sangue do mesmo sangue. Mas mesmo com a pessoa, sangue do mesmo sangue, mesmo com alguém tão próximo, tendo ferido ele, o que ele faz? Ele prossegue, ao ponto de falar, Deus, se você não for com a gente, eu também não vou. Deus, se a gente for sozinho, o que o povo vai dizer? Que o Senhor tirou a gente lá. Ele começa a argumentar com Deus. Qual que é o nome disso? Intimidade, amor, perseverança, ânimo. Aí eu olho para uma história dessa. Aí eu olho para a minha realidade hoje. Aí eu falo, eu estou um crente muito mimimi mesmo, né? Eu estou um crente Nutella. Porque eu não estou caminhando 40 anos no deserto. Eu não estou passando talvez metade do que ele passou. E se ele passou tudo aquilo ali, sendo um homem pecador como eu sou, e conseguiu, por que eu não vou conseguir? E aí, faz todo sentido com o que Paulo está falando aqui. São as sagradas escrituras que nos dão o ânimo, a perseverança para prosseguir. Não é a circunstância à nossa volta. Porque se, nesse exemplo que eu dei de Moisés, ou até mesmo no exemplo de Paulo, se eu olhasse e tirasse como termômetro o que está acontecendo à minha volta, para entender se isso é vontade de Deus ou não, bem, eu cheguei à conclusão de que não é. Porque as circunstâncias, por vezes, não eram favoráveis. Mas o que ele fala? Voltem o seu olhar para a Escritura. Façam dela a fonte de ânimo, de perseverança de vocês. E aí no versículo 5, ele prossegue dizendo, o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho muito interessante, é a forma e a sequência que Paulo nos apresenta as coisas. Vamos recapitular? Começa falando que o mais forte não deve buscar ser servido por ser mais forte, mas ele deve usar a sua força para servir o mais fraco. E servir esse mais fraco é para agradar, mas sobretudo tendo em vista a edificação dele, para que um dia o que é fraco se torne forte. É entender que o outro está em construção, mas entender que por estar em construção, esse outro para o qual você está trabalhando, está se dedicando, por vezes ele vai te ferir.
Mas quando ele te ferir a ponto de fazer você pensar em desistir, desanimar, o que ele fala? Lembra da Escritura, porque é ela que vai levar, ou vai fazer com que você persevere. E aí ele fala, olha, depois disso, o Deus que concede perseverança e ânimo, vai lhes dar o quê? Um espírito de? Quem está na sua Bíblia? Versículo 5. Espírito de? Espírito de? Ninguém está com a Bíblia aberta, né? Unidade. Por que unidade só veio agora? Por que não veio unidade depois perseverança? Porque a gente até tem aquele jargão, né? E aquela piada de velho também, que está junto com o jargão. A união faz a força. Aí o tiozão engraçado fala, não, a união faz açúcar. É aquela piadinha bem antiga. Aí, mas é verdade que a união, que a unidade faz a força. Mas agora observe, aqui, na perspectiva que Paulo está nos apresentando, a unidade não é algo que antecede a perseverança e o ânimo. É uma consequência da perseverança e o ânimo. Logo, comunidade não é algo que nasce pronto. Comunidade é uma construção. E por ser uma construção, requer perseverança, requer unidade, requer ânimo. Comunidade não é o meio em si, mas é o resultado. Quando eu persevero nesse relacionamento, que por vezes está me ferindo, quando eu persevero, não por aquilo que eu talvez espere do outro, mas por aquilo que eu sei que Deus espera de mim, eu sei que em algum momento, esse mesmo Deus, que me deu o ânimo, e me deu a perseverança, Ele vai nos dar o espírito de unidade. Mas não pode, nunca haverá unidade, se não houver perseverança e ânimo. E aí, eu acho isso muito interessante, porque ontem, a gente estava aqui no mutirão, eu já cheguei no final, estava trabalhando, esses sábados de março eu estou trabalhando, e aí quando eu vi, entre um intervalo e outro, no meu WhatsApp, vi, né, a ausência, ou a escassez de trabalhadores, eu falei, não, eu vou lá, e aí fui em casa, e aí eu confesso que quando almocei, e estava vindo para cá, eu fiquei pensando, falei, puxa vida, tinha tanta coisa para fazer, e estava com a ideia do sermão pronta, até comentei com o Léo isso ontem, mas eu vou lá, porque vamos estar junto. Mas sabe, e aí confidenciando aqui algo interessante, eu falei, não, eu tenho que ir, porque eu tenho que fazer esse sacrifício. Deus requer de mim esse sacrifício. E eu vim. Cheguei aqui já quase no final. Eu vim mais para, às vezes, atrapalhar do que para ajudar. Fiquei conversando aqui, mas foi bom. Mas, depois de ontem, eu entendi por que eu tinha que vir aqui. Eu vou te pedir para o Cauã vir aqui. Cauã, dá um pulo aqui rapidinho. Pode vir aqui, você. E aí eu cheguei aqui ontem, estava o pessoal na obra, e a gente conversou, porque a obra é uma bênção, e aproveita que enquanto o Cauã está vindo, você está convidado e convidada a nos apoiar nessa obra. E aí acabou aquele momento, todo mundo já estava indo, cada um para os seus lares. Pode vir para cá, vem aqui na frente. Cara, marca essa camisa bonita. É hoje que eu quero você aqui na frente com essa camisa bonita do Flamengo. Cadê Alexandre? Isso aqui que é embaixador, rapaz, representa. Boa, garoto. Fica aqui, fica calmo. Tá maior que eu, né, gente? Meu Deus. Marta. E aí, eu estava aqui ontem. E aí, na hora de ir embora, todo mundo indo embora, eu avistei Cauã tirando um cochilo, depois do almoço, ali sentadinho ali, tirando uma soneca dele. E aí, estava indo embora. A gente estava para fechar a igreja. Eu falei assim, Cauã, peraí, o que você está fazendo aqui, cara? O que aconteceu e tudo mais? E Cauã, eu nem sei que horas que ele chegou aqui, mas ele almoçou aqui, certo? O pessoal que estava aqui, ele almoçou aqui ontem com a gente. Cauã estava aqui porque ele está morando em Rio das Ostras. E ele veio para ficar para a embaixada, que ia ocorrer só às 5 horas da tarde. Mas não só sobre o que aconteceu ontem, Jaqueline me chamou a atenção, falou assim, olha, eu acho que Cauã está vindo lá de Rio das Ostras de bicicleta, para estar ali no som à noite. E aí, quando eu bati um papo com ele ontem, falei, Cauã, como é que está funcionando esse negócio? Não, pastor, estava com a bicicleta já quebrou, mas a bicicleta vai ficar boa, a gente já combinou, essa bicicleta agora vai ser consertada. Mas ele não vai vir de bicicleta, eu não quero ele vir de Rio das Ostras para cá de bicicleta, mas ele vai consertar a bicicleta. Mas eu estou pedindo para ele estar aqui, porque quando a gente fala do desafio de ser comunidade, eu achei ontem, e aí foi a hora que Deus me deu aquele tapa, eu assim, você acha que está fazendo algum sacrifício
de sair do seu trabalho, ir lá para a igreja, sendo que você entra no seu carro, você liga o seu ar-condicionado e vai ouvindo um louvor até lá? E aí eu chego aqui, eu vejo o Cauã, que vem de bicicleta de lá, e que está aqui mais cedo para chegar aqui, está aqui na hora. E aí quando eu olhei isso, e aí eu não combinei nada com ele, né, tadinho, tá sem graça aqui, mas fica tranquilo, você vai ficar aqui mais tempo. Porque é um exemplo do que é ser comunidade. Para mim, ontem, talvez fosse um sacrifício que eu estava dando a Deus. Mas eu entendi, quando eu vi o exemplo do Cauã, o que é querer fazer parte de uma comunidade. Não existe só a embaixada daqui. Em Jesus tem outras. Tem outras igrejas. Mas o coração dele está aqui. É aqui que ele se sente parte. É aqui que ele faz parte dessa comunidade. E aqui é quando nós temos esse exemplo de um adolescente, de 14 anos, só tem tamanho, irmão, mas tem 14 anos. Vai fazer 15 meses que vem, né? Festa de 15 anos, hein? A embaixada organiza esse negócio para você. Mas é quando a gente olha para esse jovem, para esse adolescente, e a gente se pergunta, será que a gente tem esse mesmo ardor no coração de fazer parte dessa comunidade, ao ponto de vir para cá? E eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu não estou expondo o Cauã, e a gente já conversou sobre isso. Eu perguntei para ele assim, Cauã, beleza, você veio para cá, mas como é que você vai fazer para ir embora? Ah, pastor, não sei. Vou ver se tem uma carona. Se tiver uma carona, eu vou embora no domingo. Sabe qual que é o nome disso? Alguém fala, isso é loucura. Não. Dependência de Deus. Ele não sabe, talvez, dar um nome para isso, mas eu sei nomear o que ele faz. É aprender a depender de Deus. Eu vou porque eu quero estar lá. E a volta, Deus proverá. E Deus já proveu no caso do Cauã, agora você pode ir. Bonito, obrigado pela sua participação, tá? Na pregação da manhã. Uma palma para o Cauã, irmãos. Ótimo. Mas foi uma das lições que eu aprendi ontem. Todos que estavam aqui, Arthur, Léo, irmão Rogério, Celcinho, todos os outros que aqui estavam, Davi, se dedicaram, poderiam estar em tantos outros lugares. O Alex, mas estavam aqui. Mas depois eu fiquei pensando quando eu fui embora, quando nós fomos embora, cada um de nós foi para a sua casa. Foi para o seu conforto de alguma forma. E eu fiquei pensando, eu falei assim, caramba, são 2 horas da tarde, Cauã vai ficar lá, depois foi por causa do Alexandre, mas vai ficar ali até as 5. E vai ficar aqui no fim de semana, porque ele está ali pontualmente. E aí o pessoal que está na live aqui nos assistindo, é esse jovem bonito que você viu aqui, que está nos ajudando a fazer essa transmissão. Ele que tem um papel hoje muito importante na nossa comunidade. Mas essa dedicação, irmãos, é esse exemplo de entender que não vai ser fácil, vai ter as suas dificuldades, mas em contrapartida, tem um exemplo maravilhoso do Cauã. Ele nos deu um exemplo. Mas também, de outro lado, a gente precisa parar e olhar o seguinte, o que ele está precisando? E agora não estou falando mais só do Cauã, mas olhar para o nosso lado e saber, será que tem algum outro irmão nosso que está precisando de alguma coisa? Não é porque parece que está descansando que está tudo bem. Ele estava dormindo, eu acordei ele. Tadinho, teve um pesadelo depois, né? Acordou, viu a cara do pastor, deve ter tomado um susto. Mas, também nós, e agora nós, não é o pastor da igreja. Porque a igreja não é do pastor, amém? Então a igreja é de Cristo. Então a igreja de Cristo tem que entender a sua responsabilidade, o seu papel, de ir no outro. De enxergar no outro e perguntar, está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Como é que eu posso te ajudar? Me conta aqui a sua história. O que está acontecendo? Por que você está aqui? Por que você fez isso? Por que você falou isso? Se a gente não consegue fazer isso, irmãos, bem, ainda não conseguimos ser verdadeiramente uma comunidade. Mas, como nós aprendemos nessa manhã, não devemos desistir. Precisamos perseverar e pedir a esse Deus que nos encha de ânimo. Há 2 semanas, nós decidimos, não por livre e espontânea vontade, mas justamente pela falta de trabalhadores na comunidade, de que os fazedores do bem chegou ao fim, ou deu uma pausa. Eu olho como uma pausa e não olho como um fim.
Mas por quê? Porque falta gente. Mas por quê? Porque não dá para fazer tudo sozinho. Mas por quê? E aí várias pessoas podem perguntar o porquê. E aqui eu vou trazer uma pergunta que Celcinho me fez, que me marcou, no dia que a gente estava aqui tomando essa decisão. Ele, pastor, mas não vai ficar ruim com o bairro, não? Eu falei, Celcinho, vai ficar ruim não, vai ficar péssimo. E o pior, né? A gente falou isso no domingo. Eu acho que o negócio aqui corre. Não foi no domingo, não. Foi numa quinta-feira, se eu não me engano, à noite. Foi na quarta-feira, né? E aí foi interessante, porque na quinta de manhã já tinha gente querendo comprar as coisas. Já recebi mensagem no WhatsApp. Sabe? Falei assim, rapaz, o defunto nem descansou e a galera já está aqui, né? Os urubu. Mas enfim, isso é outro problema. Mas, então você me perguntou, pastor, não vai ficar feio? Eu falei, vai ficar péssimo. Mas isso, e a resposta que eu dei para a Salsinha, eu já estou dando agora para a igreja e para aqueles que nos assistem. Isso é a testificação do que a Bíblia diz, de que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. O próprio Jesus disse que não faltaria trabalho, inclusive o nosso trabalho é colher, porque os campos já estão prontos. Então o trabalho é colher, porque já está pronto, mas falta gente para fazer. E aí quando falta gente para fazer, quem está fazendo se cansa, se sobrecarrega. E aí chega uma hora que você fala, olha, não dá. Dessa forma, não dá. Da forma que estava, não deu. E aí os fazedores chegou nesse momento. Para uns, para mim não. Para uns pode ter sido um fim. Para mim, uma pausa. O momento da gente refletir justamente sobre o desafio do que é ser comunidade. Não é responsabilidade de um ou de outro. Não é responsabilidade do pastor Mateus, da Cris, da diácona Isa Marli, do Celcinho, do Alexandre, do Cauã, do Raul, não. Não existe mais tão somente o que eu posso ou o que eu quero. Existe o que nós podemos e o que Deus espera de nós. Se não aprendermos a viver como comunidade, irmãos, nós estaremos fazendo um desserviço ao reino de Deus. Porque lá fora, as pessoas querem viver em comunidade. E não é à toa, e respeitando todos os grupos, que esses grupos identitários na nossa sociedade, eles chamam de comunidade. Comunidade dos negros, comunidade de refugiados, comunidade LGBTQIA+, é comunidade. Todo mundo se identifica como comunidade. Mas aqueles que deveriam ser o exemplo de comunidade, que é a igreja de Cristo, por vezes ainda não entenderam o que é ser comunidade. E aí, eu estou terminando, tá? Estou no tempo. E aí, pode ser que agora você, com essas informações na sua cabeça, e talvez movido por algumas emoções, se disponha a talvez a procurar o Cauã, ou talvez procurar a Cris, e assim, não, vamos parar não, vamos fazer. E eu vou te pedir uma coisa, não faça isso. Antes de se comprometer com qualquer coisa na comunidade de Cristo, primeiro reflita se você vai poder dar um passo, mas não apenas um, se você vai poder dar um passo e continuar na caminhada. Nós não precisamos de falsas promessas e de apoiadores emocionados. Nós precisamos de irmãos que verdadeiramente pertencem a essa família e estão dispostos a caminhar conosco. Se assim não for, irmãos, deixa assim. E a gente vai seguindo. Na obra com 5, em alguns momentos com 3, mas que quando a sala estiver pronta, quem vai usar? Pior, todos vão usar, mas eu me arrisco a dizer que quem mais vai usar foi quem não estava ali. E que quem estava ali, talvez não vai ser a pessoa que mais vai usar. Mas, está todo mundo aqui, pessoal na cantina. Nós precisamos entender, irmãos, que não existe o meu ministério, não existe a minha parte, existe o corpo. E para entender isso, a gente precisa agora pensar no outro ser, no desafio do outro ser. Falamos agora sobre o desafio do ser de comunidade, mas existe um outro desafio de ser também, que é o ser da comunhão. Mas esse a gente vai pensar logo mais à noite. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus,
pela tua comunidade, que é tua, Deus, e da qual eu faço parte, da qual meus irmãos que aqui estão, ou quem sabe aqui que estão nos assistindo também fazem parte. Deus, somos uma comunidade imperfeita, somos uma comunidade, Deus, em construção, talvez ainda não tão unida, mas te rogamos, ó Pai, te suplicamos, que o Senhor verdadeiramente nos ensine o valor, a responsabilidade e o privilégio de ser e pertencer a uma comunidade. Que possamos ter em comum, ó Deus, muito mais do que uma linha teológica que nos faz batistas. Que possamos ter em comum muito mais do que um time de futebol ou um estilo musical. Mas que aquilo, Deus, que seja claramente algo que partilhamos entre todos nós, seja o amor pela tua obra e o entendimento do teu chamado para cada um de nós. O que eu quero te pedir também, Deus, é que o Senhor nos fortaleça, porque sim, precisamos de muito ânimo e perseverança para continuar, mas também temos a fé de que tu és aquele que nos dá a perseverança para continuar, o ânimo para prosseguir e o mesmo que nos garante de que a unidade virá, se não desfalecermos, porque ao seu tempo nós haveremos, ó Deus, se o Senhor assim quiser, de colher. Deus, que cada um aqui nessa manhã, seja no presencial, seja no online, possa ser desafiado pela tua palavra. Aqueles que se acham fortes, aqueles que se acham mais sábios, que nós, e agora eu me incluo assim como o apóstolo Paulo, que nós então possamos caminhar, ó Deus, em prol da edificação daqueles, ó Deus, que julgamos ser mais fracos. Faz de nós, ó Pai, e agora de maneira específica, faz da IBNJ uma comunidade, que não sejamos um aglomerado de pessoas no mesmo lugar, mas que sejamos, ó Deus, verdadeiramente uma família, aonde todos se importam uns para com os outros, ó Pai, entendendo o seu papel, não se omitindo das conversas difíceis, e entendendo sobretudo a missão para a qual foram vocacionados. E que assim, Deus, a IBNJ, a congregação ali em Verdes Mares, possa expandir para a honra e para a glória do teu nome. Sabendo, Deus, que há ovelhas que ainda não fazem parte desse aprisco, dessa comunidade, e que o Senhor nos chama nesse tempo para alcançá-las. Sê conosco ao longo de todo esse dia. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe. Chamar Raul, Alexandre, que vão estar dividindo as classes para a nossa EBD, e vão estar fazendo aqui também o online, e aí eles vão fazer aqui a divisão, lembrando, enquanto eles vão se aproximando, logo mais às 19 horas estaremos juntos, falando e pensando sobre o desafio da comunhão. Então você já está aí convidado para estar logo mais, traga visitantes, vai ser certamente mais uma palavra de Deus para cada um de nós, amém? Irmãos, cada grupo já sabe a sua classe, a irmã Sandra, a irmã Nelson, Vânia com a garotada e com os jovens, podem se caminhar para as suas classes, enquanto eu e o comandante Raul vamos aqui para a nossa live. Bom dia para você aí que está assistindo nossa live, bom dia para a igreja que está se movimentando, né? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos, né? No qual a gente vai estar aqui agora, a gente vai dar uma corridinha, né? Uma boa corridinha de passagem. Porque o que acontece? Como o pastor bem disse, o nosso estudo do livro de Atos, do mês de Atos, durou 6 meses aí, e a mensagem acabou e a BD continuou. E vamos dar uma corridinha, vamos agora separar, em vez de separar capítulos por capítulos, vamos fazer as viagens de Paulo, né? Vamos terminar agora a segunda viagem e começar a terceira. E no domingo que vem, estaremos aí finalizando o nosso querido livro de Atos dos Apóstolos, no qual a gente vai estar finalizando com a última viagem de Paulo, a sua viagem a Roma como preso, né? Então, para isso, vamos orar? Vamos lá. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais esse dia,
mais essa live, agradecer a Deus pelo estudo que temos feito no livro de Atos até aqui. Pai querido, que o Senhor nos direcione, Pai, tudo aquilo que iremos conversar aqui, Pai, que tudo, Deus, que temos feito, Pai, seja para honrar e glorificar o Teu nome. Que possamos sair daqui, Deus, conhecedores do que a Tua palavra tem a nos ensinar sobre ser igreja e como ser servos do Senhor. Obrigado, Pai, conduza toda essa live, conduza toda essa aula em nome de Jesus. Amém. Nessa corridinha nós fizemos uma pequena introdução e você vai ver que até o capítulo 13 de Atos, Pedro é o grande destaque. A partir também do capítulo 13, quem vai ser esse destaque? Vai ser o apóstolo Paulo. E aí nós procuramos condensar bem para a gente não se alongar e ficar muito longo. Então nós fomos condensando esses capítulos em assuntos que nós chamamos de relevantes para ser comentados e debatidos. Por exemplo, o capítulo 16, Paulo está finalizando sua segunda viagem, e nessa segunda viagem Paulo enfrenta algumas barreiras, e essas barreiras Paulo vai quebrando algumas, vai rompendo com alguns conceitos, vai rompendo discussões, e o evangelho vai avançando através de Paulo. Nesse capítulo 16, nós percebemos que o agir do Espírito Santo, Paulo com alguns companheiros vai à Macedônia, e ali encontra Lídia. O que me chamou a atenção na semana passada, que eu comentei aqui com o Osni, foi o fato de Lídia. Eles estão ali, são impedidos de pregar, não tem um local ali, se reúnem, vão até uma praia, decidem orar e ali encontram Lídia. Pregam para Lídia, Lídia se converte, chama eles para passar ali na casa deles, Lídia fica ali, e a igreja ali passa a se reunir na casa de Lídia. Interessante que é uma mulher, o que poderia naquela época trazer a resistência. Eu comentei isso semana passada, e aqui a gente mostra que Paulo já quebra essa primeira barreira. Ele já conversa com a mulher, fala com ela, vai para a casa dela, e agora o evangelho continua a avançar nesse capítulo 16. Eles são presos. Interessante que presos, aquele fato que há um grande terremoto, a cadeia treme, as correntes se quebram, o carcereiro fica desesperado, e o interessante é que nesse desespero dele, Paulo fala: calma, estamos aqui, ninguém fugiu. E é interessante que ali se converte não só o carcereiro, mas toda a família do carcereiro. Quer dizer, em Atos, algumas vezes isso acontece 3 vezes, famílias se convertem inteiramente, e aqui mais uma vez, você vê que Paulo começa a romper com isso. Eu até, no esboço, botei isso aqui: quebrou barreiras para o evangelho avançar, derrubando diferenças entre judeus e gregos, homens, mulheres, escravos e livres. Ele começa a romper isso, e o evangelho começa a avançar no meio dos gentios, começa a avançar no meio de escravos, agora são alcançados, pessoas de todos os tipos são alcançadas através de... Quanto é importante a gente romper com alguns paradigmas que a gente vai criando ao longo do tempo. Nós vamos criando, e nós como batistas, às vezes criamos alguns paradigmas que já não se encaixam mais nos dias de hoje. Ontem, eu e Milton tivemos um diálogo longo, batendo um papo lá na congregação, e nós falávamos sobre isso, quebrar esses paradigmas, romper essas... que Jesus veio para romper com tudo aquilo, aquela lei que travava, sabe? E agora nós somos livres para levar o evangelho a todo tipo de pessoa, e a partir da ação do Espírito Santo é que essas pessoas vão se converter. E eu coloquei assim: agora é o Espírito Santo que nos guia, temos que buscar a compreensão daquilo que Deus quer de nós, temos que confiar em Deus, mesmo que não consigamos compreender o seu agir. É interessante que muitas das nós, às vezes, eu observo que às vezes as pessoas ficam assim: Deus não falou nada comigo, Deus não falou nada comigo, Deus não me mostrou aqui, Deus não me mostrou ali. Na verdade, Deus está orientando o tempo todo, e a gente às vezes não compreende o agir de Deus. E o agir de Deus é assim. Lá embaixo agora, conversando com algumas irmãs, e Marli relatando algumas situações que ela tem passado, mas ela, vendo a providência de Deus, ela questionou: às vezes eu não entendo. E eu falei para ela assim: muita coisa não é para a gente entender mesmo, mas é para a gente fazer. Então acho que o capítulo 16, ele fala muito sobre isso, esse agir de Deus, essa dependência de Paulo de Deus.
e o quanto Paulo fez através daquilo que ele às vezes não conseguia compreender. E até já fazendo a ligação com o próximo capítulo, essa dependência do Espírito Santo, a gente vê muito claro que Paulo ele tinha a ideia de ir para outro canto, ele queria ir para o norte, e olha só no versículo 7 do 16, que, confirmando o que você falou, né? Então chegamos à fronteira da Mísia, tentamos ir para o norte, em direção à Bitínia, mas o Espírito Santo não nos permitiu. Ele confirma assim, o Espírito Santo não me permitiu fazer isso. E logo mais eles mudam de direção, e aí tem a visão, né? De que, falando assim, venha para Macedônia. E é por isso que aí ele encontra Lídia e tudo mais, aí vai ver como a ação do Espírito Santo impedindo Paulo, ele podia reclamar, falar assim, não, estão tentando impedir o avanço do Evangelho. Mas ele foi, cumpriu o que o Espírito Santo mandou ele fazer, e com isso, Lídia foi convertida, aí então a igreja de Filipe já tinha uma sede, e era uma sede boa, porque Lídia tinha dinheiro, né? Estava suprida. Estava bem suprida, né? Não apenas isso, eles foram lá e converteram toda a família de um carcereiro. Isso aí. E aí a gente entra na continuação, no capítulo 17. E esses fatos vão acontecer. É engraçado que aqui ele ouve o Espírito Santo para que ele não fosse aquele local. Havia mais à frente a gente vai ver o contrário. Sim. Justamente, e é isso, assim, essa questão, assim, como Paulo, ele vai, o pessoal já me ouviu falando muito isso, assim, Paulo é o cara que, já que estou aqui, eu prego aqui, né? Então ele vai indo, e com isso ele vai caminhando, e chega em Tessalônica, no capítulo 17. Em Tessalônica, o que acontece? O pessoal lá não recebeu bem. Alguns aceitaram, só que a maioria não. E Paulo, ele tinha esse costume de chegar e vai para a sinagoga, que é o lugar de ensino, né? Assim, ele chegou na igreja e já vai no PG. Você vou ali ver como é que está a questão do ensino. E ali ele vai ensinando. Só que o pessoal de Tessalônica não foi muito com a cara de Paulo, e olha só, no versículo 5 do 17. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja. Reuniram alguns desordeiros e desocupados. E começou a fazer essa muvuca aí, juntou uma galera boa, né, desordeiro e desocupado, mente vazia, a gente já sabe o que dá, né? E foram na casa de Jason, que estava recebendo Paulo e Silas, para fazer, não, vamos expulsar esse cara. Vamos expulsar esse cara porque aqueles que têm alvoroçado o mundo chegou aqui, ó. Aquela galera que tem fazendo a bagunça, chegou aqui, sendo que são eles que estão fazendo a bagunça. E com isso, na calada da noite, tem que tirar Paulo e Silas dali e mandou eles para Bereia. Em Bereia é diferente. Em Bereia, o pessoal da sinagoga, e agora falando bem dos judeus aqui, eles recebiam bem. Na verdade, o que eles faziam? Eles faziam assim, eles ouviam o que Paulo e Silas falavam e olhavam nas escrituras. E vinham e faziam, opa, o que eles estão falando realmente faz sentido. Está ali. E com isso, muitos foram crendo. Só que o que acontece? O pessoal de Tessalônica, gente boa lá, o desordeiro desocupado, era desocupado mesmo. E era desocupado, a Bíblia fala isso mesmo, são desocupados. Mesmo. Eles foram até Bereia. Eles foram lá para perturbar Paulo e Silas. Sendo perseguido. Entendeu? Por isso que era desocupado. Não tinha o que fazer. Exatamente. Podia fazer essas viagens. Se tivesse que trabalhar na segunda-feira de manhã, não ia fazer nada lá em Bereia. Deixa Paulo falar, mas não deixa. Acordar às 5 horas da manhã. Tá louco, pegar um ônibus lotado, vou fazer o que em Bereia? Deixa lá, que é pequenininho. Mas tô à toa. O cara tá me dando uma graninha aqui, de repente. Vou lá perturbar esse cara. E aí acontece isso, eles vão lá para perturbar. E com isso, Paulo e Silas têm que sair de Bereia. E eles vão parar em Atenas. Em Atenas o negócio já é diferente. Porque em Atenas, a grande maioria ali não era judeu. Era gentio. E em Atenas, então, eles começam, Paulo ali fala assim, Paulo foi na frente, deixou Silas e o resto do pessoal para trás. E Paulo está sozinho caminhando pela cidade. Falei, vou dar uma volta, né? Tô à toa, vou dar uma volta. E ele começa a rodear a cidade vendo que tem, assim, muita escultura, muito ídolo, espalhado em tudo quanto é canto. Tem gente que vai dizer que tinha para mais de 200, até mais, assim, espalhados pela cidade.
E ele vai vendo, ele vai se sentindo indignado. Está lá no versículo 16, enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado por ver ídolos por toda a cidade. Então ele está lá caminhando, vendo isso. E aquilo vai indignando Paulo. Paulo vai ficando indignado com aquilo. E o que ele faz? Começa a pregar. E ele vai na sinagoga, ele começa a pregar nas ruas. E o que era normal até ter uma pessoa que vai ensinando na rua, né? Os filósofos faziam isso, o Platão, Se reuniam nas praças, né? se reuniam ali nas praças e tudo mais, para falar. Então, Essa turma de estudioso gosta de se reunir para falar, gosta. para falar lá heresia. Filósofo, então, misericórdia. Teólogo também. Então, também. Se tiver comida, então. Aí, então, eles estão ali, tá Paulo ali fazendo isso, e chega uma galera, que tem esses nomes bonitos, né? O epicureus e os estoicos. São duas linhas de filósofos, que, basicamente, eles não acreditavam na ressurreição. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Exatamente, deixa a vida me levar. E não acredita nesse negócio de vida após a morte. Não, segue tudo. Não tem vida depois, morreu, não volta mais. Enquanto estamos aqui, vamos curtir, vamos aproveitar. É bem isso. E eles estão vendo Paulo falando, de ressurreição, que um cara ressurgiu dos mortos, que vai ter vida depois, que o que a gente faz aqui afeta diretamente com o que tem lá. Entendeu? Então, eles estão vendo isso e vão fazer, fala mais sobre isso. E Paulo começa a falar. E aí, eles tinham um lugar chamado Aerópago, que era um lugar onde tinha a oportunidade dessa galera falar. E era um gigantesco teatro, ao ar livre, com as cadeirinhas lá, e o cara ficava lá no meio, ficava todo mundo em volta, e a pessoa ficava lá falando. E Paulo foi falar. E o que me chama a atenção aqui é que Paulo tinha a faca e o queijo na mão para descer a lenha no povo. Porque Paulo ficou indignado. Só que Paulo começa elogiando. Paulo é malandro. Cita até filósofos dele. né? Cita até falando. Paulo fala assim, não, eu vejo que vocês são religiosos. Tô vendo assim, olha, andei aqui assim pela cidade bonita. E vocês estão até preocupados com aquele Deus que vocês não conhecem. Assim, vai que chega alguém aqui que tem um Deus que a gente não conhece, deixa aqui o altarzinho aqui para eles assim e pronto. Então vocês são realmente assim, uma galera boa. E eu vim falar sobre justamente esse Deus aqui que vocês não conhecem. E aí ele começa. Abriu a porta e falou assim, a porta está aberta, vou embora. E ele cita, falou assim, não, ele deixou até, eu acho essa forma que Paulo fala, assim, de uma forma que a gente procurando possa até tatear. Então, se você está ali, ele deixou assim de um jeito que a gente consiga, cavando, raspar, assim, tatear. E aí, ele abre essa porta e começa a falar que o Deus verdadeiro é Jesus Cristo, vai falando sobre a ressurreição, e aí com isso, alguns aceitam e outros não. Diante disso, a gente vai ver que o que acontece? Muitas das vezes a gente está cego por causa da nossa idolatria. Eles estavam cegos ali. Já estava ali o caminho certo para eles. Já estava ali certinho. Eles perceberam, falaram assim, não, talvez tenha alguém que a gente não conheça. Então vamos deixar aqui. Paulo chegou para falar sobre esse cara, sobre esse Deus que eles não conhecem. Alguns perceberam e falaram assim, opa, então quer dizer que tem alguém que é maior. Outros falaram assim, isso é bobeira. E com isso, a gente pegando assim, trazendo para hoje, a gente vai ver que muitas das vezes a gente é assim. Porque a gente acaba, ídolo nada mais é do que pegar alguma coisa e colocar no lugar de Deus, né? Muitas das vezes a gente faz isso e não percebe. E até você colocou aqui no estudo, e é verdade, assim, colocou várias, assim, fama, riqueza, poder, sexo, alimento, álcool, drogas, tal. Igreja, religião e serviço. Igreja, religião e serviço. E é fato. Às vezes a igreja se torna maior do que Deus. Às vezes a minha religião se torna maior do que Deus. Acaba criando uma disputa, né? Exatamente. Quem está certo? Se é batista ou da Assembleia, quem é que está certo?
E aí fala assim, não, eu sou o crente verdadeiro. Tá certo que tem coisas que a gente discorda. Tá certo que tem alguns pontos que a gente vai discordar? Tá, isso é fato. Fato. A gente falou isso semana passada, né? Discordar não significa que a gente vai ser inimigos. Discordar significa que precisamos discordar para que o reino avance. Paulo e Barnabé é um fato. Esse fato acontece até hoje. Nós vamos discordar. Sim, exatamente. Só que isso aí não pode ser maior do que a verdade de Deus. Exatamente. A verdade do Evangelho, que é Jesus. No momento em que o que eu faço me salva, em vez do que Jesus fez me salva, aí já começa a ficar estranho. Porque não importa se o batismo... Ai, meu Deus. Olha só o momento crucial. Não importa se o batismo é eu tomando banho completo ou lavando a cabeça. Não importa, batismo é batismo. Tá certo? Agora, me defendendo. tá certo que, olhando pela Bíblia, fala assim, não. E olha que esse aqui não é uma praça. Olha só, Jesus. Não, tá certo que biblicamente falando, entendemos que o batismo é por imersão. Porém, o batismo é só um ato. Ele não vai me conferir graça. Na verdade, ele está ali só de forma de testemunhar. Assim, eu fiz isso diante da comunidade para que eles vejam que eu aceitei. Então, não tem importância a forma que é. Então, a religião não vai me salvar. O que vai me salvar é o que Jesus fez. E, às vezes, nós pegamos isso e colocamos. É aquele crente que abre a Bíblia no Salmo 91 e deixa aberta na estante pegando poeira. Fica aberta lá. Fica amarela a página. Entendeu? Ou então é aquele, e agora até pegando outros, assim, aquele crente que pega o adesivo e fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. E esquece o que Paulo fala antes. Assim, ó, posso passar por fome, posso passar por Exatamente. frio, posso passar... O pastor Cláudio Duarte faz uma tiragem que é mais ou menos parecida com isso. Que o jovem chega para ele e fala assim, mas Jesus tatuou na coxa. Esse vídeo é muito rodado. Ele diz, vamos pegar o quadro todo, o cenário todo? Vamos ver o cenário todo, como é que é? Está disposto a seguir todo o cenário? É para esse versículo. Está disposto a seguir tudo? Ou você só pegou isso, botou como mantra e vive em cima desse mantra? E é justamente isso. Quando a gente pega e percebe, até mesmo, e voltando agora, se a gente está falando da religião, pegando a igreja, falando assim, poxa, domingo é um dia sagrado. É o dia do culto. É o dia do Senhor. Domingo eu não faço nada. Domingo eu não faço nada. É quase um adventista. Perdão. Olha só. Ai, meu Deus. Adventista do primeiro dia. A gente pega e fala assim, não, domingo eu tenho que ir na igreja. Aí acontece que a pessoa fica doente. Não vou nem falar de ir na praia com a família, de passear, não vou nem falar isso. Que sair, então vai falar que tá indo pro inferno. O quê? Na praia, no dia do culto? Vou pegar e falar assim, não, a pessoa ficou doente. A pessoa fica doente em casa se martirizando, falando assim, não, eu faltei à igreja, o Senhor vai me castigar, eu estou em pecado. Ué, o que uma coisa tem a ver com a outra? De que adianta você ir na igreja no domingo se você não faz nada na segunda? De que adianta você ir na igreja no domingo à noite se na quarta-feira você está por aí fazendo um monte de coisa errada? Exatamente. A gente vai criando ídolos sem perceber, né? Sim. A gente cria ídolos na igreja, quando a gente adora um pastor, quando a gente adora um diácono, quando a gente adora um irmão porque ele é assim, ou quando a gente gosta daquela doutrina, e aí a gente, sem perceber, está colocando algumas coisas em detrimento daquilo que Deus quer e espera de nós. E é o que Paulo está falando aqui. Paulo está pegando e falando assim, olha gente, o que vocês estão fazendo tá bom, não é ruim. Vocês estão preocupados. Vocês realmente estão preocupados. Porém, o essencial é Jesus Cristo. O essencial é Jesus Cristo. O que ele colocou ali falando assim, olha, vocês são muito religiosos. E ele não colocou isso como sendo algo ruim. Porém, o ruim está que o que é importante, vocês estão colocando depois. Quem realmente é o Deus verdadeiro, vocês estão colocando depois de um monte de outros. E aí, tá aquela disputa falando assim, esse é o Deus, não é Jesus Cristo. E hoje em dia a gente faz muito isso. Muito. Na segunda-feira o meu Deus é a televisão, porque passa a minha série favorita. Passa a minha novela.
Nessa época de pandemia, Netflix virou... Na terça-feira, meu Deus, sei lá, o joguinho de videogame. Na quarta-feira, o meu Deus é o culto de oração. Porque eu não posso faltar culto de oração. Se eu faltar culto de oração, minha semana fica horrível. Na sexta-feira, o meu Deus é o sinal que o serviço acabou. Sextou. E Deus, Deus é domingo. Deus é domingo. E é literalmente isso. Entendeu? Então, colocar Deus atrás de qualquer coisa é idolatria. E eu acho, isso que você está falando, eu fico imaginando, eu até botei aqui, né, no estudo. Imagino Paulo hoje chegando e vendo a igreja de Cristo hoje. Olhando para certas situações e coisas que acontecem dentro da igreja hoje, o que ele não imaginaria? Foi para isso que eu sofri tanto, foi para isso que eu trabalhei tanto. E quando eu cheguei aí, ele vai lembrar de Atenas, né? Cheguei lá, tinha tantos para eles escolherem, e hoje está a mesma coisa. Estão escolhendo várias coisas, mas deixando Deus para lá, Deus está ficando. E ele agora vai seguindo, né, Raul? Ele vai para Corinto, em Corinto ele vai achar um casal que vai auxiliar ele nesse ministério, nesse trabalho. Ali, engraçado que não só no ministério, mas também vai auxiliá-lo no seu trabalho secular. E ele vai anunciando a palavra de Deus naqueles lugares. E ele vai rompendo ali, vai entrando, e ele chega como sempre chega, vai até a sinagoga, procura ali pregar a palavra de Deus, e quando ele é rechaçado, e quase sempre isso acontece, fora Bereia, ele agora sai dali e vai aos gentios. E ali ele não se deixa vencer por nada, ele segue. Mas eu imagino o seguinte, e Jesus vai falar com ele, no versículo 9 do capítulo 18, Jesus vai dizer assim: não tenha medo, continue falando, não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Ele sempre é rechaçado, ele sempre é perseguido, ele sempre é rejeitado nas sinagogas, mas Paulo tem uma estratégia muito clara. Ele é obediente, ele vai até a sinagoga, já que vocês não querem me ouvir, ele sai e vai anunciar o evangelho. É o seguinte, se aqui vocês não querem me ouvir, há gente aí fora querendo me ouvir. E ele sai ali, vai anunciando a palavra, ele vai pregando, e eu imagino que nesse ponto aqui, Paulo já devia estar meio desgastado. E aí talvez seja aquele fato que Jesus vem, peraí, meu servo lá está meio cansado, está meio desanimado, vamos dar uma palavra de encorajamento para ele. Chega até ele, o encoraja e diz, não saia daí agora não, eu quero você aí. Quanto a toda a dificuldade que você está enfrentando, é aí, eu tenho pessoas aí ainda que precisam ouvir da palavra, precisam ser salvas. E você vai ver mais à frente o quanto Corinto, e ali vai ser relevante, a igreja é relevante, até a carta que é deixada para nós, os conselhos que é deixado para nós, e Paulo persiste ali. Eu até coloquei aqui, o Paulo, ele deixa uma lição muito grande para a gente, ele tinha a certeza, e quando Jesus só vem para confirmar aquilo que ele tinha no seu coração, que ele tinha que anunciar a palavra, independente se era na sinagoga ou em qualquer outro lugar. E eu coloquei no estudo, né? Independente da situação, você tem que estar bem certo qual é o seu chamado. Nós temos que estar bem certo, porque Paulo dá uma demonstração aqui do quanto ele estava convicto do chamado dele. E Jesus só confirma isso no coração de Paulo: você é um escolhido, você está aí porque você vai fazer algo diferente. E você continua, porque há vidas a serem alcançadas aí. E interessante é que ele ouve essa palavra e ele continua a sua caminhada. Isso deve dar um renovo em Paulo, para ele continuar esse trabalho. E ele agora parte em direção a Éfeso. Mas só que em Éfeso já existe um cara lá. E esse cara, esse Apolo, está ali. Ele tem, eu até falei na minha mensagem aqui, ele tem parte da mensagem, ele não tem a mensagem completa. Ele tem o evangelho, a mensagem de João deixada, a mensagem do arrependimento. Ele não tinha recebido ainda, não tinha ouvido falar do Espírito Santo, não tinha ouvido falar de tudo o que aconteceu, mas ele só tinha um vislumbre. E mesmo assim, Apolo fala com ousadia, fala com intrepidez, e não se cala, ele fala, ele debate, e ele só tinha meia verdade. Eu disse até isso aqui, ele tinha meia verdade, ele não tinha a verdade completa. Ele precisava conhecer a verdade, ele precisava conhecer Jesus Cristo. E ali Priscila e Áquila vão conhecer ele, vão conhecer Apolo, vão estar sentados, vão ouvir Apolo falar, e Apolo fala com ousadia. Eles percebem, tem um cara ali que fala com ousadia, mas na mensagem dele está incompleta. E aí Priscila e Áquila acolhem ele,
acolhem Apolo. Vem para cá, vamos conversar aqui. Olha, o Espírito Santo já veio, Jesus Cristo já foi, deixou aqui o Espírito Santo, agora você vai receber poder para você anunciar esse evangelho, vai batizar no Espírito Santo. O batismo não é mais só a água, agora existe um outro batismo, é o batismo do Espírito Santo, o batismo é... E aí Apolo pega aquilo, e Apolo agora sai, e dali ele vai confrontar a igreja de Corinto. Paulo está saindo de Corinto para Éfeso, Apolo está indo de Éfeso para Corinto, mas agora com toda a mensagem, para confrontar a igreja e para anunciar o evangelho com ousadia em Corinto. E o interessante é que Paulo vai chegar em Éfeso, e agora Paulo em Éfeso vai pregar, vai anunciar a palavra por ali, pela aquela região de Éfeso, aonde Apolo já saiu, e ele vai ter o auxílio muito bom, que é o auxílio de Áquila e Priscila em Éfeso, para anunciar essa palavra ali. Ele vai confrontar ali a igreja, a região de Éfeso, que era a deusa Artemis, né? Tinha aquele, e ali ele vai prejudicar o comércio, porque muitos dos comerciantes ali viviam daquelas bijuterias, coisas que eram vendidas, tudo focando aquela idolatria da deusa. Quer dizer, ele sai de Atenas, passa por Corinto, pega todas aquelas situações, e agora mais uma vez ele está diante de uma idolatria, e ele não se furta de falar do evangelho, não se furta de pregar, e ele é atacado, ele é combatido, e ele ainda assim continua a anunciar. Vai causar um grande tumulto. Esse grande tumulto, vão querer matá-lo, vão querer levá-lo a público. E interessante é que a providência de Deus, que ele demonstrou para ele no versículo 9 do capítulo 18, se mostra cada vez mais presente, porque pessoas vão surgir para meio que livrar Paulo de situações difíceis. Como ele poderia, ele até queria ir falar ao público, não, eu quero ir me defender diante do público. Não precisa. Aí aparece lá o juiz e fala, não, olha só, na verdade quem está causando esse tumulto todo somos nós. E isso vai nos prejudicar, porque Roma vai perceber todo esse tumulto, vai reunir a guarda e vai vir aqui para nos repreender. Calma aí, vamos analisar aqui a situação. O que eles estão falando? Não, eles estão falando nada que é contra a gente. A deusa Artemis continua sendo adorada, e eles continuam ali, e vocês deixa o cara falar, deixa ele anunciar, né? Acho isso assim, essa provisão de Deus, e fica clara essa influência. Eu até botei aqui no estudo, que Lucas mostra, né? Lucas mostra que Roma não tinha nada contra o cristianismo, pelo contrário, e em Corinto, Galho, não houve as acusações contra Paulo. Em Éfeso, o juiz percebe a armação e nem houve a multidão, claramente. Assim o evangelho crescia e se espalhava. Quer dizer, para Roma é o seguinte, essa religião, esse cristianismo que está surgindo aí, essa religião aí, é derivada do judaísmo. Se é derivada do judaísmo, ela é legal. Porque toda religião que não era reconhecida por Roma, era considerada legal. Mas, até nisso, os judeus sem querer nos ajudaram, né? Além de nos ajudar a propagar o evangelho, através de quando eles proíbem Paulo de pregar na sinagoga, Paulo agora tem a liberdade de pregar ao público, ele ainda é reconhecido por isso. E agora fala assim, não, isso aí é religião que está ligada ao judaísmo, deixa o cara pregar, é legal ele pregar, ele não tem que ser impedido, e ele continua. Esse trecho assim, eu acho interessante, o fato de que quando o evangelho ele é pregado verdadeiramente, uma pessoa mudou totalmente a cidade. Isso lembra até o que acontece lá em 16, que ele expulsa o demônio lá da mulher. Que os caras estavam se aproveitando do demônio para ganhar dinheiro. Exato. Aí quando Paulo expulsa o demônio, a mulher para de fazer as profecias lá doida, os caras vêm e falam assim, tu tirou nosso dinheiro, cara. Está me dando prejuízo, Paulo. Poxa, que isso? Acontece a mesma coisa, né? Ele chegou aqui, começou a pregar a verdade começou a libertar o povo começou a perceber que aquilo ali era só uma forma de prender eles, começou a mexer no comércio do bolso do pessoal, e falou assim, o que é isso, cara? Você pode mexer em tudo, mas se mexer no bolso do cidadão... Não, você está tirando o meu lucro, você está soltando o meu escravo. E olha só, né? Uma pessoa chegou, começou a fazer isso tudo. Uma pessoa, literalmente. Uma pessoa.
E até entra aqui falando de Apolo. Apolo estava só com a mensagem de João, arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. Só isso. Só isso, era o início da mensagem. Não tinha aquela ainda a parte de Jesus chegando. E só isso já estava fazendo a diferença enorme. É tipo assim, eu só preguei uma parte da Bíblia, preguei 3 capítulos do Evangelho, né? E isso já estava convertendo o pessoal. E aí chega Priscila e Áquila e Paulo, com todo o Evangelho, mudando a cidade inteira. E ele, Apolo, sai dali e vai para Corinto. O que chama a atenção é que em Corinto, Apolo, ele da mesma forma, com o mesmo entusiasmo, eu fiquei imaginando Apolo, fiquei assim, cara, esse cara deve ser aquele cara que chega e fala assim, não, olha o seguinte, isso aí que vocês estão falando está tudo errado, o negócio agora é assim, sabe, aquele cara que bota o pé na porta, meio aqueles caras impulsivos, não, é assim que é o evangelho, eu vim aqui para anunciar, não, isso aí que vocês estão falando, e confronta com autoridade, com ousadia. Ele tinha meia parte da mensagem, agora ele tem a mensagem inteira, e ele vai chegar ali e vai fazer um rebuliço. Exatamente. E terminando essa terceira viagem, Paulo, acho que essa terceira viagem ela termina de uma forma meio triste. Triste para o pessoal, mas para Paulo foi feliz. Paulo ele decide ir para Macedônia, e aí ele vai passando pelo caminho encorajando todo mundo. Encorajando os fiéis e tal, dando ânimo. Até porque ele já tinha passado por tudo isso. E já viu... Já estava experimentado, né? Não, já estava. Falei assim, gente, olha só tem história boa. Os próprios romanos estão apoiando a gente. Os judeus tentando fazer mal pra gente, estão fazendo bem pra gente. Os judeus, querendo acabar com a gente, validou a nossa mensagem. Então, e foi animando. E aí ele decide ali no versículo 7, fala assim, vamos nos reunir. Eu vou pregar mais uma vez, que amanhã, no dia seguinte, vou viajar. E Paulo começa uma mensagem curta, que vai até meia-noite. Curtíssimo. Você imagina o cara, no dia de hoje, pregando a mensagem. O pastor falou isso na mensagem dele. Tu imagina? Falou. Eu lembro. Culto da manhã aqui, o cara falando. E vai. Detalhe que ele tinha que viajar no dia seguinte. E aí, ele começa pregando, como sempre. Tem não vou falar assim, não, jovem é triste, né? Você não presta atenção, dorme. De repente vai que ele tinha que trabalhar no dia seguinte, né? Ele trabalhou o dia todo, vai que ele trabalhou, não sabemos, né? Coitado do Eutico, né? Coitado do bichinho. Não, só que ele sentou no pior lugar. Sentou na janela. E outra coisa, estava pegando uma fresquinha na janela, né? Não. Ele foi esperto. O lugar estava cheio, estava ali perto da janela. Não. Acabou dormindo. Paulo pregando. Tem gente que vai dizer que Paulo não era aquele pregador, assim, eloquente, cheio dos jeitos de falar. Não, Paulo sabe? Aquele cara adaptado, né? Mas interessante. O pessoal gosta de falar marcha lenta, né? Entendeu? Então, Paulo tá lá pregando, Eutico vai lá, dorme e cai da janela e morre. Imagina só, tá? O que acontece? A pessoa vai lá, cai da janela e morre. Paulo tá pregando, tá vendo aquele burburinho, para a mensagem, vai lá, ressuscita o jovem e volta a pregar. Como se nada tivesse acontecido. A gente vê que Paulo ele já está num nível assim, de que fala assim, gente, nada vai impedir o evangelho. Isso aqui está atraindo a atenção de vocês? Vou ali, resolvo e volto. E aí, com isso, ele vai viajar. E um outro ponto assim, que chama muito a atenção, sobre a postura de Paulo diante de problemas, diante de dificuldades, é quando chega o Ágabo. Lá no 21, o profeta das más notícias, né? Ágabo chega, ele tinha vindo de Jerusalém, e Paulo estava planejando ir para Jerusalém. Ele chega, tira o cinto de Paulo, amarra suas mãos e seus pés, e vira e fala assim, o Espírito Santo falou. Era o Espírito Santo falando, ele diz assim mesmo, só. Lá no versículo 10 do 21. Muitos dias depois, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio em nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse, o Espírito Santo declara, assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Então já chegou essa notícia.
Tá Paulo planejando viagem e fala assim, ó, o pessoal de Jerusalém vai prender ele e vai entregar para os gentios. Vai entregar para os romanos. Então o pessoal fala assim, pô, Paulo, não vai não. Vai não, você já foi preso, já foi açoitado. Já foi preso um monte de vezes. Né? Então não vai não, chega, né? Fica aí, não vai não. Só que aí, a resposta de Paulo é a resposta de alguém que falou assim, gente, minha vida já não é mais minha. Olha só a resposta dele. Por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto, não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor. A profecia não era que ele ia ser morto. A profecia era que ele ia ser preso e entregue aos romanos. Paulo já tinha sido preso por romanos. Pelo menos 2 vezes. Aqui na nossa história. Aqui. E no 16, que ele foi solto, teve terremoto e tudo mais. E logo depois, quando os próprios romanos falaram assim, esse aí não tem nada de errado não. Ele está pregando uma parte do judaísmo aí. E foi solto. Então ele poderia muito bem pensar assim, ele vai ser preso, vai ser solto. Já foi entregue ao romano várias vezes. Mas Paulo já coloca falando assim, não, gente, eu já estou pronto não apenas para ser preso, mas até mesmo para morrer. Então, independente do que vai vir, eu já estou pronto. E aí a gente entende o que ele fala lá em Filipenses 1:21. Que o morrer para mim é Cristo e o viver para mim é... O morrer para mim é lucro e o viver para mim é Cristo. Eu sempre troco. Porque a gente fala assim, morrer acaba o problema. Então é lucro. Acaba esse negócio de ficar viajando, andando para lá. Se bem que ele hoje perguntou quem quer morrer primeiro, ninguém quis. Não, ninguém quis, né? Porque nada entendeu ainda. Mas já tinha noção, assim, morrer acaba o problema. Acaba a conta para pagar, acaba a fome, acaba a sede, acaba o calor, acaba o frio, acaba a chibatada. Acabou. Acaba aquela ovelhinha chata que fica perturbando. Acaba todos os problemas. Então é lucro. Ele já sabe para onde ele vai. É a confiança que Paulo demonstra. E é interessante que em Tiro, tem uma passagem que me chamou muita atenção, até destaquei, que é no capítulo 21, no versículo 5. No finalzinho ele vai dizer assim, todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia, nós de joelhos oramos. Depois nos despedimos e embarcamos. O quanto Paulo era amado, né? Ele sabia que ia sofrer isso tudo. Ele está aqui num ambiente onde ele é amado, as pessoas gostam dele, mas ele tem uma missão. E ele, ainda que vendo aquele conforto, aquele lugar onde eles poderia ficar ali, ele deixa muito claro, é uma lição para todos nós. Eu tenho uma missão. E mesmo aqui, vocês me amando muito, eu tenho que seguir. Eu tenho que continuar a minha jornada, eu tenho que continuar o meu caminho. Eu não vou parar. E interessante que eles, o que me chama a atenção mesmo é que eles vão com Paulo. Na praia, todos eles ajoelham, a família, as mulheres, filhos, deviam estar todos ali. E todos ali se põem de joelho e oram por ele. E ele segue sua jornada. Eu fico imaginando, eu não sei, irmãos, eu sinceramente, eu lendo essa passagem, eu fiquei imaginando a quantidade de emoções, de sentimentos que Paulo está sentindo ali. Porque ele tem que cumprir a vontade de Deus, a vontade do Senhor para ele. Ele sabe que ele precisa ir, ele sabe que ele tem que estar lá para se cumprir tudo aquilo que o Espírito Santo espera dele, impediu ele a fazer. Mas ele vendo aquela multidão de pessoas ali que o amam, que desejam e querem o bem dele. E ele chega agora em Jerusalém, e ali ele é, na verdade, confrontado. Ele é perseguido, ele vai ser preso e vai ser morto, mas ele não deixa de cumprir a missão. E também, até voltando assim, porque a profecia chegou agora. Só que antes, quando ele estava se despedindo dos Efésios, no capítulo 20, 21, né? A partir do 20. eu vou pegar 22. Vou pegar ali os 2 últimos versículos. Quando Paulo termina de falar, ele se ajoelha e ora com eles.
todos choraram muito, enquanto se despediam deles com abraços e beijos. O que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Paulo ele já sabia. Ele já sabia. Antes da profecia chegar, ele já tinha noção que o fim estava chegando. Porque se você pega, a perseguição a Paulo se intensifica de uma tal forma que ele percebe que não vai ter mais jeito. E quando ele chegar em Jerusalém, tudo aquilo que ele enfrentou, que ele tem a visão seguinte: todo lugar que eu chego, o maior desafio meu são os judeus. Meus maiores obstáculos são os judeus. Então eu estou indo direto para a mão deles. E para terminar, a reação do pessoal, né? Assim, a gente viu essa reação antes. Agora tem a profecia, Paulo falando assim, gente, para mim morrer, estou pronto para ser preso, estou pronto para apanhar, estou pronto para morrer. E aí no versículo 14 vai dizer assim: quando percebemos que não dava mais para convencer Paulo, que não dava para mudar de ideia, desistimos e dissemos que seja feita a vontade do Senhor. Paulo já tinha noção que essa vontade seria feita. Paulo já tinha noção qual era a missão dele. Paulo já tinha noção que o que ele tinha que fazer ia ser feito e ponto. Por isso que Paulo, eu gosto de falar assim, Paulo é o cara do que já estou aqui, eu vou pregar, porque se eu estou aqui é porque Deus mandou eu estar aqui. O Espírito Santo mandou eu estar aqui. Aí volta lá no começo, né, com o Espírito Santo guiando. Assim, ele mandou eu estar aqui, então eu vou estar aqui. Se é para eu ser preso, eu vou ser preso e vou pregar lá. Eu já preguei na cadeia. Eu fui liberto, a corrente caiu. Obediência, né? Assim, tudo isso já aconteceu. Assim, então, se eu for preso, chegar lá é para eu ser solto, beleza. Eu tenho certeza que eu vou sair de lá, vou pregar e alguém vai se converter. Se é para eu ficar preso e ficar preso pro resto da minha vida, beleza, eu tenho certeza que eu vou pregar lá dentro da cadeia e os presos vão se converter. Se é para eu ser preso e morrer, beleza, eu sei que até mesmo o cara que vai me matar vai se converter, vai mudar a vida. Paulo tinha noção disso. Paulo já tinha certo, assim, minha missão é essa, então eu vou fazer com todas as minhas forças onde eu estiver, do jeito que eu estiver. Estou acorrentado, vou pregar. Estou machucado, vou pregar. Estou com fome, vou pregar. E por isso que ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. E eu fiz um comentário no final, né, na minha conclusão, dizendo assim: ninguém faz nada sozinho. Paulo, em algum momento da sua jornada, ele percebeu que estava sozinho, e aí Jesus vem e mostra para ele: você não está só. E quando chega aqui, essa confirmação de que você não está só, fica muito clara, né? O quanto Paulo era amado, o quanto as pessoas cuidavam dele, os companheiros que estavam com ele nessa jornada, ele sempre tinha alguém com ele, quando ele não tinha ninguém, ele capacitava alguém e ia com ele nessa jornada, ele ia pelo caminho, não só anunciando a palavra, mas também fazendo discípulos, fazendo pessoas que seguiam com ele nessa jornada. Ele aqui não está sozinho em Jerusalém, as pessoas não querem, mas ele está ali acompanhado. Ele fala um discurso sobre isso, os mestres: vocês não caminham só, entendam que o Espírito Santo capacitou homens para estar à frente da igreja, pastores, diáconos, esses homens, presbíteros, esses homens foram capacitados, mas eles não vão fazer sozinhos. A igreja tem que entender que a igreja é de Cristo, e a igreja de Cristo precisa caminhar todos juntos, todos trabalhando juntos, sabe? A ovelha é ovelha, e deixa claro, ovelha é ovelha. Ovelha tem que obedecer e seguir o seu pastor, mas o seu pastor supremo é Cristo, e a ordem é que todos nós caminhemos, existem líderes, esses líderes têm que ser respeitados, esses líderes têm que ser ajudados, e a igreja só avança assim. Paulo nunca está sozinho, ninguém faz nada sozinho. O pastor pregou hoje pela manhã a importância da igreja entender isso. Paulo aqui nesse finalzinho deixa isso bem claro para todos os crentes: ninguém faz nada sozinho. É preciso pessoas nessa caminhada para que não se torne tão pesado, tão sacrificante para um grupo pequeno. E ele tem esse abraço dessas pessoas, tem esse carinho dessas pessoas, mas interessante que agora ele vai trilhar uma jornada sozinho. E também é interessante isso que você falou, que em suas cartas, enquanto ele está preso, o ato dele mandar cartas já mostra que ele não está sozinho. Assim, ele está distante do povo, ele está sem o contato físico, né, mas ele não está sozinho.
Porque ele sabe que, por exemplo, lá em Efésios, tem uma igreja que está orando por ele. Por isso que ele vai dizer logo depois da armadura, fala assim, orem por mim. Orem por mim. Ele sabe que lá em Filipe, tem uma galera que está orando por ele. Por isso que ele vai lá e manda a carta para eles. Fala assim, gente, não se preocupem. Não se preocupem. Ele sabe também que tem Timóteo. Tem Tito. Tem lá o Filemão que ele vai levar, que manda Onésimo de volta. Então ele está longe do povo. Mas ele tem noção que ele não está sozinho. E a gente vai ver na aula que vem até isso, né? Uma jornada que parece que Paulo está sozinho. Porque está ali Paulo passando por um monte de coisa. Só que todo instante, quando ele está sozinho realmente, está lá na cadeia, está ele e os soldados ali vigiando. Quem está sentado do lado dele? Se o próprio Jesus se põe ao meu lado e diz assim, Paulo, tenha ânimo. Então, até mesmo quando ele está sozinho de pessoas, Jesus está ali com ele. Deus está ali com ele, dando ânimo para ele, animando ele. Então, é bem isso, a gente não está sozinho. E isso irmãos, tem que ficar muito claro para todos nós, porque isso acontece conosco. Em alguns momentos da nossa jornada, nós vamos ter tendência a achar que estamos sós, que não há ninguém conosco. Mas a gente tem que lembrar sempre do capítulo 28 de Mateus. Eu estarei com vocês todo o tempo, até a consumação. Então, você nunca vai estar só. Ainda que pareça que você está só, ainda que você se sinta só, mas você não está só. É só você trazer à memória aquilo que você ouviu, aquilo que você leu, aquilo que a Bíblia te relata. Você não está só nessa jornada. Jesus caminha conosco. E Paulo tem esse conforto algumas vezes durante o livro de Atos que Lucas relata, né? Algumas vezes Paulo deixa isso claro. Que a gente tenha isso muito em mente, irmãos. Nós nunca estaremos só. Nunca. Jesus vai estar sempre caminhando conosco. Temos que ter isso vivo em nossas mentes. Porque nessa jornada, ela é dura, árdua, em alguns momentos vai ser cansativa. Mas, irmãos, é como Paulo diz, né? Como você falou muito bem. Viver para mim é Cristo. Morrer é lucro. Eu tenho que viver com essa expectativa. Do fim para a gente tem que ser essa expectativa. Viver é lucro, mas morrer é Cristo. E seja assim. Amém? Vamos orar? Amém. Vamos lá. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento em que a gente pode estudar a Tua palavra, Pai, aprender mais sobre Ti, ó Pai. Aprender mais sobre a Tua verdade, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a sermos cheios do Espírito Santo, ó Pai, para que assim como Paulo, tenhamos ousadia de pregar a Tua palavra, independente de como estejamos, independente das dificuldades, a tempo e fora de tempo, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar nos ajudando, ó Pai, a enxergar quando colocamos outras coisas, outras pessoas no seu lugar, ó Pai, quando idolatramos outros, ao invés de Ti, Senhor Deus. Nos ajude também, ó Pai, a enxergar o nosso irmão, ó Pai, e animá-lo. E também, ó Pai, nos envie irmãos, ó Pai, para que possam nos animar quando estamos desanimados, Senhor Deus. Que possamos perceber, ó Pai, que o Senhor está conosco todos os dias, ó Pai, até o fim dos tempos, ó Pai. Que possamos perceber isso, ó Pai. Possamos sentir, ó Pai, a Tua graça derramada sobre nós todos os dias, ó Deus. Esteja com cada um, ó Pai, que está assistindo, ó Pai, essa EBD, que o Senhor possa estar ali, ó Pai, confortando o coração, dando ânimo, ó Pai, e revitalizando as forças, ó Pai, de cada um, Senhor. É isso que eu te peço e também te agradeço, em nome de Jesus. Amém.